Ai, caramba, tô atrasado pra gravar isso aqui. Eita, já tá gravando, né? Olá, eu me chamo Sol e esse daqui é o telecurso Cenários Híbridos. Agora tu me dá só um tempinho pra ligar as TVs, ligar as luzes do cenário, porque a minha produção não fez isso. Peraí que vai ser num passe de mágica. Viu só? Provavelmente tu chegastes aqui em busca de saber como que eu faço os meus cenários, não é? Pois então tu chegastes no lugar certo, na hora certa. Esse aqui é um telecurso gratuito onde eu vou te ensinar como criar cenários híbridos, usando o que tu já tem nas tuas mãos, mais o poder da inteligência artificial. Bateu a curiosidade aí, né? Saudações! Câmbio. Eu não tirei nenhuma dessas ideias do nada. Antes da inteligência artificial, eu já fazia muita gambiarra. E com elas, também fiz magia com quase nada. O que tu vai ver aqui é um destilado de anos de erros e acertos. Antes de qualquer coisa, deixa eu te mostrar onde que a gente vai chegar. O que tu estás vendo aqui não é só um cenário bonitinho do solzinho. Eu sempre sonhei com um cenário que desse de fato vida ao que é o meu canal aqui, a TV Solzinho. Que trouxesse, né, essa energia do vintage, do físico, de algo que a gente pode tocar. Um cenário inteiro que respira o meu borogodó, onde a nostalgia dessas TVs encontram a tecnologia que permite que a gente sonhe um pouco mais. E esse cenário inteiro fala antes mesmo de eu abrir a minha boca. Durante um tempo as pessoas me perguntavam: Sol, como é que tu faz esses cenários? O que tu usas? Por onde tu começas? Faz um telecurso sobre isso, pelo amor de Deus! Pois bem, a hora chegou. E sim, essa TVzinha aqui que vocês estão vendo de decoração, ela também liga. Olha só. Vocês estão vendo? E para toda essa jornada acontecer, é claro que eu não tô sozinho. Esse telecurso é patrocinado pela Adobe, porque eles entenderam que o nosso processo enquanto criativos precisa de aliados, que permitem que a gente crie mundos sem precisar de orçamentos gigantescos hollywoodianos. E é exatamente por isso que esse telecurso existe, para te mostrar que a criatividade também nasce da limitação. Mas antes da gente botar a mão na massa, eu preciso que tu entendas da onde que vem todo esse meu borogodó. Um fato é que toda essa paixão não começou aqui. Ela começou lá atrás, quando eu ficava vendo os meus pais montando cenários no estúdio de fotografia, em casa também cuidando da decoração como um todo. E logo depois, quando eu fiz cinema, me apaixonei pela direção de arte e, em seguida, fazendo teatro. Afinal, por causa dessa paixão, eu comecei a estudar um pouco mais a respeito de cenografia, a respeito de objetos de cena, e é um mundo gigantesco que se abre quando a gente começa a pesquisar e estudar sobre. Praticava algumas coisas, mas eu muito mais internalizava do que praticava. Eu não tinha muito essa coisa de criação de conteúdo que eu faço hoje em dia, então eu pensava assim, quando é que eu vou conseguir fazer isso na minha vida? Cá estamos. Porque isso cresceu comigo, né? No improviso, no cinema, nas gambiarras e agora na criação de conteúdo para a internet. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu abracei a nostalgia de uma tal forma que ela virou o alicerce de tudo que eu tenho feito. E foi a primeira vez na minha vida inteira que eu pude ter um estúdio de criação, do jeitinho que eu queria, para fazer tudo o que eu quisesse, todas as minhas loucuras, os meus experimentos, etc. E dentro desse estúdio eu queria esse clima, sabe, de épocas passadas, épocas que eu vivi, épocas que eu nunca vivi. Só que quando eu comecei a estudar um pouco mais e comprar algumas coisinhas ali aqui pra decorar, né, pra entender isso daqui de fato como um estúdio, eu caía sempre na mesma barreira. O orçamento. Amados, ter vários objetos dentro do estúdio de criação, fazer essas TVs, algumas delas, né, funcionarem, comprar elas de épocas passadas, custa muito caro. E a gente nem sempre tem o orçamento que a gente deseja para aquela coisa que a gente imaginou tanto, né? Eu sou um claro exemplo dessa vivência. Porque o que vocês estão vendo aqui é a minha realidade atual, mas nem sempre foi assim. Mas uma coisa muito importante para dizer para vocês é que um cenário bem feito é uma narrativa visual poderosíssima. Eu digo que é um personagem silencioso dentro da tua história, que muitas vezes vai falar antes do que qualquer coisa no teu vídeo. Por isso é tão importante. Mas afinal de contas, Sol, o que de acho que é cenários híbridos? Eu já falei para vocês que o cenário é uma narrativa.
correto? O híbrido basicamente é um casamento entre o real, que são essas TVs, por exemplo, que eu garimpei por aí, com elementos digitais gerados por inteligência artificial. E por que que isso é revolucionário para mim? Porque permite o baixo orçamento. Principalmente para quem está começando. Tu não precisas ter um orçamento de outro mundo para criar uma atmosfera de nostalgia, por exemplo. Tu precisas de visão. E claro, das ferramentas certas, né? O Adobe Firefly e o Adobe Express. Firefly vai dar pra gente o que muitas vezes é impossível fisicamente. E o Express vai ser o nosso centro de organização. Inclusive é dentro dele que eu centralizo boa parte do meu planejamento, tipo o mood board, o planejamento dos meus posts depois que o vídeo já estiver pronto, e alguns usos mais rápidos de algumas ferramentas de edição que só tem lá, como remover fundos, redimensionar alguns formatos de conteúdo e criar efeitos de texto que eu uso em alguns títulos durante o processo. Então guarda essas informações aí. E eu quero muito que tu entendas desde já que a IA não serve para substituir nós artistas. Ela vai servir muito mais para ser uma auxiliadora do nosso processo criativo. Então tu vais notar que ela não precisa ser um atalho preguiçoso e barato, e sim uma extensão da nossa imaginação. A minha vivência dentro do cinema de guerrilha me ensinou demais que quando a gente não tem recurso, a gente precisa dobrar, triplicar a nossa criatividade. E como precisa, hein? Porque eu lembro muito bem que nessa época eu não tinha dinheiro, eu não tinha muita coisa além da minha própria criatividade e da minha vontade de fazer. E isso também me ensinou que quando tu não tens o recurso financeiro, por exemplo, tu desenvolves mais rápido a tua visão. E esse é um ativo extremamente valioso para a construção de qualquer coisa, inclusive de cenários. E essa visão que eu tô falando é, por exemplo, transformar um objeto comum em alguma coisa extraordinária. Tu vai dar um novo sentido para aquilo. Vou mostrar para vocês um exemplo. Isso daqui era uma coisa de Halo, se eu não me engano. E aí ele veio assim, né? Só que quando eu vi ele dessa forma, eu vi como um chapéu de metal, desses chapéus de palha, né, que eu tenho. E aí eu peguei um broche meu, coloquei em cima da minha TV, simulando um chapéuzinho, porque eu gosto de colocar chapéu nas minhas coisas. E ficou tão bonitinho! Outra coisa, sabe aquelas coisinhas que vem dentro das coisas que mexe shake? Eu sempre achei isso daqui, né, meio futurista. E aí eu peguei alguns, né, peguei a famosa cola quente e coloquei nesses dois, e ficou tão legal. E é essa visão que eu tô falando pra vocês. Muitas vezes tem coisas que já estão aí dentro da casa de vocês, aos olhos de vocês, que por não ter essa visão tão bem desenvolvida ainda pra esse tipo de coisa, passa batido. Eu preciso ter uma nova coisa, eu preciso comprar, eu preciso isso e aquilo. E eu aprendi muito aqui na minha limitação que eu tinha que criar. Eu podia inventar coisas, eu podia incrementar coisas. É claro que hoje, né, tendo condição, eu consigo comprar para ser um pouco mais rápido, mas ainda assim essa visão, ela foi tão bem desenvolvida dentro do meu processo durante anos, que hoje em dia para mim é mais fácil olhar para alguma coisa e perceber uma outra funcionalidade que ela pode ter. E isso pra mim é tão divertido. Porque entende aqui com o Tio Solzinho. Com essa limitação, a gente acaba desenvolvendo uma nova linguagem. Isso é tão notório dentro do meu processo que muitas das coisas que eu faço hoje em dia, que as pessoas pensam que foi super planejado, isso e aquilo, não foi. E eu gostei tanto de fazer algumas dessas coisas que elas ficaram no meu branding, né, no meu universo visual, tornando, no fim das contas, uma grande linguagem que é própria a mim. E a inteligência artificial entrou na minha vida para potencializar tudo isso, criando muitas vezes elementos que seriam inviáveis de produzir fisicamente, seja por questão de tempo, por questão de orçamento, porque dessa cabeça aqui só sai coisa doida. E geralmente essas coisas doidas custam muito dinheiro. A minha visão sobre inteligência artificial sempre foi muito clara. É unir a tecnologia de um novo tempo com um borogodó nosso que já existe. Porque é justamente esse borogodó que vai diferenciar um vídeo feito completamente por robô de um vídeo feito com a ajuda da inteligência artificial e com a tua mente pensante. Porque me dá uma raiva quando as pessoas falam, mas foi feito por IA. Mas vamos analisar o contexto para ver se tem um artista ali envolvido naquela criação, para pensar. Porque no fim das contas a gente dá o comando, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois.
Nesse nosso primeiro encontro, eu queria muito mais que tu entendesse a alma desse telecurso. Cenário não é só um fundo bonitinho. Eles precisam contar histórias, carregar um pouco de quem tu és, ter o teu borogodó. Tá, Sol, mas como é que a gente tira todas essas ideias que a gente tem, por exemplo, de TVs antigas dentro de um mesmo espaço, e bota na forma de um cenário real? Bom, no próximo módulo o negócio vai pegar. A gente vai falar sobre conceito, moodboard, planejamento, e eu vou te mostrar como que eu uso o Adobe Express para organizar essa bagunça visual. Porque eu sei que fica tudo bagunçado antes de começar, né? Te prepara porque a gente vai começar a ver cenários de um jeito que tu nunca viu antes. Te espero no módulo 2. Câmbio e desligo.